Bom dia, pessoal. Essa é a estação número 1. Assistiremos a palestra do Felipe Carmona, engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo pela URGS e pesquisador da Integrar, Gestão e Inovação Agropecuária. Ele abordará a estrutura do experimento e os resultados da lavoura de verão da safra 2014-2015. Felipe, tem 15 minutos para explanação e mais 5 para perguntas. Obrigado, Bernardo. Bom dia a todos. Pessoal, uma satisfação muito grande para nós estar recebendo vocês aqui hoje. Obrigado pelo pessoal que se deslocou de mais longe para nos acompanhar. Eu vou falar um pouquinho, de modo geral, do protocolo experimental, da complexidade de um protocolo dessa natureza, que envolve diversas variáveis, envolve produção animal, diversas lavouras. Então a gente procurou se cercar de profissionais competentes, os zootecnistas, veterinários, os agrônomos, etc., para elaborar esse trabalho e trazer os melhores resultados possíveis diante das realidades que a gente tem nas terras baixas do Rio Grande do Sul. A gente tem, o pessoal que trabalha com arroz no Rio Grande do Sul sabe as limitações e os problemas que a gente tem, né? E o principal deles, em diversas, talvez na maioria das regiões, é o arroz vermelho, é o efeito do monocultivo do arroz vermelho e as implicações que esse monocultivo tem sobre a incidência de plantas daninhas, principalmente o arroz, e agora mais recentemente o arroz resistente ao grupo químico das imidazolinonas. Além desse problema do arroz vermelho, a gente também tem os problemas inerentes ao monocultivo, como os efeitos que isso gera em termos de fertilidade do solo. Tá? Esse foi um trabalho, só para ilustrar, esse foi um trabalho feito ao redor da Lagoa dos Patos. Para quem não conhece, a Lagoa dos Patos está a alguns quilômetros à minha direita aqui, é um dos principais mananciais hídricos do Rio Grande do Sul, principal na verdade, e é cercado de lavouras de arroz. Tá? A gente fez um mapeamento dos teores de potássio ao redor das lavouras de arroz e a gente encontrou esse cenário. Né? Quanto mais vermelho o mapa, menores são os teores de potássio. E vocês vejam que exatamente nas regiões onde a gente tem maior incidência de monocultivo do arroz, em alguns lugares associados também ao plantio pré-germinado, a gente tem os menores níveis de potássio no solo, indicando claramente o efeito do monocultivo. Pode passar a próxima, por favor? E também a gente tem o mesmo cenário para pH do solo, talvez um cenário até mais drástico, né? pH do solo extremamente ácido em praticamente todo o entorno da Lagoa dos Patos, que é também um dos efeitos maléficos que a gente tem do monocultivo e da não aplicação de calcário. Bueno, passamos? Além disso, a gente também tem a questão mercadológica, né? Quem trabalha com arroz lembra da colheita 2010-2011, onde a gente teve um recorde histórico, com produção de 9 milhões de toneladas, um rendimento médio de 7,8. Associado a isso, a gente teve uma grande importação dos nossos vizinhos do Uruguai e da Argentina, uma certa desestabilização do mercado interno, e isso gerou preços pagos ao produtor muito menores do que os custos de produção. Isso gerou também uma convulsão social na metade sul do Rio Grande do Sul. A gente lembra os problemas, a gente tem hermanos argentinos aqui, agora a gente não pode falar muito, aquela ali é a ponte Argentina Libres, né? O pessoal está os arrozeiros de um lado e a polícia do outro, né? A gente sabe que todas as implicações que o Mercosul traz em termos do cenário do arroz do Rio Grande do Sul. Esse cenário de mercado, então, que se repete várias vezes, a gente está de novo enfrentando uma nova crise de preços, né? Isso tem incentivado os produtores de arroz e instituições de pesquisa a investirem em alternativas de diversificação em terras arrozeiras. Então, isso que nos fez, foi mais um dos motivos que nos fez elaborar esse trabalho. Então, vou fazer uma breve explicação aqui, tá? Aqui a gente vê uma foto aérea desse trabalho, a gente está localizado na Fernando Corticeiras. A nossa área experimental, ela tem 18 hectares, é um plano-solo áplico, de baixa fertilidade natural, média infestação por arroz vermelho e média infestação por capim anônimo. Reflete exatamente o cenário principal que a gente tem nessa região do estado em termos de solo e infestação de invasores. 15 potreiros, e nesses 15 potreiros a gente está testando 5 diferentes sistemas de produção que testam desde a monocultura do arroz até sistemas mais diversificados. Ok? Então o objetivo geral desse trabalho é aportar à lavoura de arroz do Rio Grande do Sul oportunidades de formatação de sistemas de produção integrada com pecuária para fins de sustentabilidade ambiental, produtiva, econômica e cultural. Passamos?
objetivos específicos que a gente teve logo que elaborou esse trabalho. A gente quer ver a resposta de tudo isso diante daqueles problemas que a gente apresentou nos primeiros slides. Questão de solo. Qual é o sistema de produção que a gente está testando mais capaz de recuperar em maior tempo essas áreas que são física e quimicamente exauridas? Qual é o sistema que a gente está testando aqui que diminui o banco de arroz vermelho, que mitiga o efeito residual de imidazolinonas? E qual é, obviamente, o sistema de produção que a gente testa, que é o mais rentável? Então a gente tem equipes de trabalho de diferentes formações que estão trabalhando em cada um desses temas e mais muitos outros que vão surgindo ao longo do caminho, e a gente vai tendo as respostas ao longo do tempo. Dos 5 sistemas de produção que a gente está testando aqui, o trabalho ele tem nessa primeira fase, que vai de 2013 a 2016, a gente tem os seguintes sistemas de produção, por favor. Um sistema 1, que é exatamente a nossa testemunha, que é o que é mais praticado, né? Um arroz no sistema convencional, monocultivo do arroz, uma soca no inverno. O sistema 2, que já é em plantio direto. A partir do sistema 2 a gente só está trabalhando em plantio direto. O sistema 2 a gente tem azevém no inverno e arroz nos verões. A partir do sistema 2 ao 5 também sempre com pastejo no inverno, né? O sistema 3 a gente já começa a ter diversificação de culturas. A gente tem o azevém nos invernos, soja no verão de 2013, arroz no verão de 2014, soja, arroz até 2016 nessa rotação. O sistema 4 já é o mais diversificado do ponto de vista de espécies de interesses comerciais. A gente tem no inverno azevém e trevo branco. E nos verões a gente teve nessa sequência capim-sudão, pastejado, soja no verão passado, vamos ter milho no próximo, encerrando 2016 com arroz. E o último sistema, a gente tem um consórcio de inverno, azevém, trevo branco, cornichão e campo de sucessão no verão. Esses são sistemas, se vocês forem, quem trabalha com arroz sabe que eles simulam cenários das diferentes regiões arrozeiras do estado, né? Esses cenários 4 e 5 estão mais de acordo, digamos assim, com os sistemas de produção fronteira oeste, campanha, zona sul, alguma coisa. E os sistemas 3 para cima, 2 e 1, estão mais de acordo com essa região aqui da planície costeira interna, da pressão central, etc. Bom, então em 2017 começa tudo de novo. Então esse trabalho é um trabalho de longo prazo, não tem hora para terminar, e aí a gente vai vendo, quanto mais tempo, a temporalidade é muito importante nesse tipo de trabalho, quanto mais tempo a gente tiver de trabalho, maior vai ser a consistência dos nossos resultados. Todos esses sistemas são conduzidos sob ótimas ações de manejo, ou seja, a gente procura produzir o máximo de carne e o máximo de grãos em todos os sistemas de produção. Em plantio direto. Ok? Então esse é um cenário geral quando a gente estava implantando o trabalho, a gente separou as potreiras por taipas, né? Aqui já é um cenário com a infraestrutura montada, todos os piquetes têm água para dessalinização dos animais, cerca elétrica, tudo separadinho direitinho. Com relação ao manejo dos animais, a gente trabalha com terneiros machos, recém-desmamados, idade de 10 meses e peso médio de 170 quilos. Então todos esses animais são brincados, são pesados para a máxima acurácia científica daquilo que a gente está se propondo a fazer. O pastejo, método de pastejo, o pessoal vai falar mais lá adiante. Pastejo contínuo com rotação variável, animais testers, que são os animais que sempre ficam na área, e reguladores para regular essa altura de pasto. E a gente avalia aí carga animal, ganho médio diário e ganho por área. Vai ter uma estação específica sobre esses resultados aqui, vocês podem conversar mais adiante lá. Próximo. Aspecto geral da área no inverno e aspecto geral da área no verão passado. Eu vou falar um pouquinho de alguns resultados preliminares que a gente tem sobre os resultados da lavoura de verão dos primeiros 2 verões. Bom, primeiro resultado que nos chama muito a atenção, que foi um contraste entre o tratamento 1 e o 2, para lembrar, o tratamento 1 e 2 sempre com arroz, o que varia é um em plantio convencional, que é o PC, e outro em plantio direto. Para nossa surpresa e alegria, volta, por favor. Para nossa surpresa, plantio direto nas 2 primeiras safras, ele acabou produzindo mais que o convencional. Tá? Isso a gente atribui
as altas cargas de fertilizantes que a gente usa no pasto, né? Isso quebra um dos paradigmas que a gente tem arraigados no nosso meio, de que arroz em cima de pastagem de resteva de azevém produz menos. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente está quebrando o paradigma é que o plantio direto nos primeiros anos produz menos que o convencional. Estamos quebrando esse paradigma também. Esses são resultados muito expressivos nesse sentido. Pode passar? Só para visualizar melhor isso aí então, passa mais duas. Então no primeiro verão, no plantio convencional, a gente teve produtividade de arroz de 11,3 toneladas por hectare. No segundo verão, 10 toneladas. E no tratamento 2, a gente teve 8 toneladas de produção de biomassa seca de azevém ponteio, 11,7 toneladas de arroz em sucessão, uma biomassa total produzida, biomassa seca de 19,7 toneladas por hectare. Isso é muito significativo, eu vou explicar por quê. No segundo inverno complicado, o inverno passado muito chuvoso, 5,5 de azevém, 11,5 de arroz, um saldo total de 17 toneladas por hectare de biomassa seca. Sistema 3, soja 3,5 mais 9 de azevém no primeiro ano, 12,5 total. 5,5 de azevém, 12,6 toneladas de arroz no segundo. Essa foi a maior produtividade de arroz que a gente teve, o arroz pós-soja. Isso foi muito significativo para nós. No sistema 4, a gente teve essa produção de biomassa total. Pode passar um pouquinho mais. A produtividade da soja também muito expressiva, 3,9. Notem que esse cômputo geral, esses números de baixo, eles são sempre superiores a 8 toneladas por hectare. 8 toneladas por hectare é o limite inferior que a pesquisa diz que é necessário para acúmulo de carbono no solo, para acúmulo de matéria orgânica. Então todos os sistemas que a gente está testando têm potencial de acúmulo de carbono no solo, e isso é muito significativo. Sistema 5, já com campo de sucessão e pastagens também, ó, produtividade total de biomassa seca 12,9, 12 toneladas. Tudo isso em plantio direto, ou seja, essa biomassa ela fica no solo, ela fica sobre o solo, e isso está agregando resultados muito significativos do ponto de vista de construção de fertilidade, que vocês vão ver lá na estação 2. Bueno, essa é a minha apresentação. Fiz um apanhado geral do protocolo. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos, o pessoal que não participou das outras vezes. Então, pessoal, a partir de agora vocês vão acompanhar o guia, vocês vão ao campo, vocês vão ter 3 estações técnicas onde vocês vão ver um pouco mais na prática essa teoria que eu coloquei aqui. Me coloco à disposição aí caso alguém tenha tido alguma dúvida. Tá. O pisoteio animal no azevém e o impacto que isso tem na lavoura, né? Bom, a gente tem 2 pontos importantes aí, que eram questões, são pontos-chave que a gente vê para esse tipo de processo de sistema de produção. Qual é o paradigma que a gente tem estabelecido? Qualquer passagem de cultura, passagem de cultura de grãos, seja arroz ou soja ou milho, a gente tem a dúvida de como é que vai ser o estabelecimento pós-azevém. Tá? No nosso caso aqui, semeaduras do azevém do cedo, terneiros leves, pressão de pastejo moderada, tá? Altura de pasto sempre mantida em torno de 20 centímetros, a gente não teve impacto nenhum sobre o estabelecimento, compactação do solo nas culturas de verão. Esse é o primeiro ponto importante. Claro, essas áreas bem drenadas vai ter uma estação técnica a respeito da importância da drenagem nesse contexto. Uma coisa é o animal pisoteando no barro, outra coisa é pisoteando num solo mais firme. E outro ponto importante é a questão da imobilização de nitrogênio que uma palha de uma gramínea promove sobre uma outra gramínea que vem em sucessão, que é o caso do arroz. Como essas pastagens elas têm recebido em torno de 100, 120 quilos de nitrogênio por hectare, os teores de amônio de nitrogênio no solo, eles são bastante expressivos e fazem com que não haja esse efeito de imobilização. Esse é o tema que o Felipe Celal vai falar na estação dele. Ou seja,
Com essa adubação que a gente está promovendo, com essa pressão de pastejo, com esse resíduo que a gente deixa, não existe efeito sobre o estabelecimento das lavouras até o momento. Seja elas de verão, de arroz, sejam elas de milho, sejam elas de soja. Esses são os resultados preliminares que a gente tem nesse sentido. 120 kg de nitrogênio por hectare no inverno em 2 ou 3 vezes, dependendo de como vai o tempo. É uma quantidade de nitrogênio adequada para um solo com teor de matéria orgânica baixo e para uma produção de biomassa de 8 a 10 toneladas por hectare e para uma alta produção de carne. Então é a alta doação de nitrogênio, fósforo e potássio nessa primeira fase do projeto. A gente vai ver como que o solo vai se comportar ao longo do tempo, a gente está monitorando isso, que a nossa expectativa é que esses teores de fertilizantes vão baixando, à medida que se construa a fertilidade do solo. Muito obrigado, pessoal. Vou ajudar o Bernardo, o ônibus está aguardando vocês lá e voltamos a conversar na sequência. Muito obrigado.